A paz do Senhor. Eu estava na casa da minha mãe, saí de lá sentindo algo muito forte. Quando cheguei na minha casa, meu coração estava queimando, o Espírito Santo ministrando algo em mim. Eu comecei a sentir como se o Espírito Santo dissesse comigo que estava entristecido com algo. E ele começou a ministrar algo muito forte para mim. Eu comecei a chorar e sentir a presença de Deus na minha casa, a ministério com Deus aqui. E ele pediu para mim gravar esse vídeo. Eu não estava no plano de gravar hoje, mas por causa da correria, de muita coisa que eu tenho que fazer hoje. E eu não queria gravar hoje, de jeito nenhum. Mas quando o Senhor manda, ele tem que obedecer, porque o Espírito Santo ficou me incomodando, me impulsionando ali, falando o que quer que eu falo desse assunto. Então aqui estou, para a glória de Deus. Diz a palavra em João 8,32 assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Andarachandaya sobayabas. Aleluia. Sabe que é muito difícil hoje em dia, para quem prega a palavra, fala a verdade, é que tem muita gente que pensa que apenas por ter conhecido Jesus, que é a verdade, mas não apenas uma verdade contada na Bíblia Sagrada, eles pensam que já é suficiente e não precisam de mais nada. Tem muita gente que tem a mente fechada e não quer aprender mais, não quer saber mais, não quer conhecer mais. Tem pessoas que não têm a humildade de ouvir outra pessoa falando a verdade, não tem humildade para reconhecer que tem muito ainda para aprender. Eu mesma, não vou fazer isso por minha glória, gente, para vocês entenderem a minha necessidade. Eu já li a Bíblia 6 vezes inteira, de Gênesis e Apocalipse, tirando os livros que eu li até 10 vezes. Outras partes que eu li, que eu sempre leio, eu amo a palavra. E eu estou relendo a 7ª vez. E tem muita coisa que eu não tinha percebido na primeira leitura, na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Estou aprendendo. Oh, glória. Tem coisas, meus irmãos, que não é ainda só lendo que você vai aprender. A gente precisa conhecer mais, buscar mais, estudar a palavra, meditar nela, pedir a ajuda do Espírito Santo. Mas tem pessoas que estão com a mente fechada, que não têm humildade para reconhecer que precisam saber mais, conhecer mais, que pode estar errando em alguma errando em algum entendimento da Bíblia Sagrada, errando nas Escrituras, em algum entendimento que foi dado por outras pessoas que também não tiveram ainda pleno conhecimento de certo assunto, mas foram ensinados daquela forma e ensinam daquela forma, com um coração sincero, é claro. Mas quando a gente é humilde pra gente aprender, o que acontece? Quando essa pessoa mesmo ali naquela sinceridade está ensinando, se ela estiver errada em algo, e Deus usar uma outra pessoa para lhe mostrar algo, a palavra vir até ela, ela vai abrir a Bíblia Sagrada e vai conferir, ela vai buscar saber se aquilo é verdade, ela vai pôr o joelho no chão, buscar o Espírito Santo me mostra. Já teve situações que eu questionei a Deus, por que aquilo ali, a pessoa fala desse assunto, o Senhor me deu uma visão, me mostrou que aquilo estava certo e era contrário a algo que eu tinha aprendido, porque eu tinha aprendido, as pessoas falavam, a maioria falava, então eu acreditava que aquilo lá está certo. Eu às vezes lia por cima uma parte lá da Bíblia que era um assunto complicado, o Espírito Santo falou assim, vai lá que eu vou ler com você. Eu fui lá e comecei a ler o capítulo que Deus me mostrou, fui lendo atrás, porque você tem que ler o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para ele, então a gente tem que estudar o que está antes e depois, se tem alguma coisa, uma referência em outro lugar, para a gente compreender aquilo que Deus está nos ensinando, requerendo de nós. E aquilo ali o Senhor me mostrou, abriu os meus olhos, e uma coisa que eu sempre acreditei que era verdade, que todo mundo falava que era, o Senhor veio e tirou ali. Até hoje o Senhor não me mandou ainda pregar as pessoas esse assunto, porque tem muitas pessoas que não estão certamente preparadas, mas o Senhor disse que vai preparar os corações das pessoas. Antes da volta dele, ele vai tirar o véu que está nos olhos das pessoas, aquilo que ainda falta, ele vai abrir, ele vai dar o conhecimento pleno, ele vai apresentar as pessoas, mas aqueles que não são humildes, para abrir os olhos, para ouvir a palavra de Deus, não são humildes ao ponto de reconhecer que podem estar errando em alguma coisa, e abrir os olhos, falar, o Senhor está me apresentando essa verdade, eu quero ver, vai abrir ali e vai ver. A Bíblia diz que verdade é Deus, é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, a palavra é verdade, os mandamentos do Senhor são a verdade. Então o que acontece? A palavra de Deus é verdade, tudo que está escrito ali é verdade. E tem coisas que às vezes é colocado de forma errada, pega um versículo, isola e fala uma coisa. Quer ver uma prova disso?
as pessoas não entendem que as cartas de Paulo foram escritas para aquela igreja, aquele tempo. Tem situações ali, os evangelhos também foram escritos de acordo com a personalidade de cada discípulo e apóstolo que escreveu. Eles queriam passar a mensagem para certo povo, não era para o nosso tempo. Então, tem coisas que a gente lê e não entende, mas se a gente conhecer a história, a cultura do povo, a gente começa a entender. Quando fala lá que a mulher não podia falar na igreja, se hoje não pudesse falar, as mulheres não iam poder dar uma palavra, não iam poder abrir a boca nem para fazer uma pergunta, não poderiam fazer nada. Naquele tempo era a cultura, mas isso não está revelado na Bíblia, a cultura do povo. Na Bíblia não está revelado a história de cada povo, para a gente entender o que Paulo está dizendo em tal carta, para entender certas coisas. Às vezes nós lemos algumas palavras que se só discerne espiritualmente, nós lê, não entende nada. É a ajuda do Espírito Santo, e Deus às vezes prepara pessoas, dá o dom do entendimento, do conhecimento para a pessoa ouvir. Às vezes a pessoa não vai estar na igreja, às vezes vindo, a Paula vai falar na rede social, ela vai falar com você do seu lado. E se você não tiver humildade para aceitar, para você, eu vou pesquisar, eu vou procurar. Muitas pessoas vão se perder por falta de humildade para ouvir, para aprender, para buscar, por ter medo de descobrir que aquele conhecimento que ela está tendo estava errado. Isso é triste demais, irmãos. Eu já, muitas coisas assim que eu achava que era de um jeito, depois Deus vai me revelando na palavra, sabe, visitando e me ensinando, e aí eu via e conferia e via que era daquele jeito. Eu pensava, como que eu não percebi isso antes? Aí tem que ter humildade para saber. Eu no passado era de um jeito, hoje eu sou de outro. Meu conhecimento de 2019 não é o mesmo de hoje. Em 2019 eu tinha um conhecimento, hoje eu tenho um outro. É por isso que a gente tem que procurar crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que perseverar e buscar mais e mais. Não é fechou aqui, não quero mais saber. Tem pessoas que estão assim, e se ouvir a falta de humildade, ficam revoltados, com raiva, incomodados. Às vezes ficam até com rancor, ou não querem nem saber daquela pessoa mais, ou se sente mal, ou julga aquela pessoa por ela estar falando algo que às vezes pode ser. Tem pessoas que, por causa, estão falando coisas erradas, estão interpretando errado alguma coisa, passando de forma errada, mas isso é necessário que a gente busca. A Bíblia diz que os bereanos foram elogiados porque eles conferiram tudo que foram passados a ele da palavra de Deus e viram que era verdade e aceitaram a palavra do Senhor, aceitaram Jesus. Oh, aleluia! Nós devemos ser libertos pela verdade. Libertos pela verdade. Jesus nos liberta, a palavra nos liberta, Deus nos liberta, o Espírito Santo também nos liberta, trabalha em nós. A verdade, tem verdades que nós só vamos entender através, conhecendo a história, a cultura, conhecendo aquilo que o Senhor traz para nós entendermos o que está dizendo aí na palavra, entender o porquê disso, o porquê daquilo, porque infelizmente colocaram Jesus em coisas que não são verdade, em fábulas e mentiras. Usam o nome de Jesus em vão, usam o nome de Deus em vão. Eu já fui uma fariseu de carteirinha antes de ser batizada no Espírito Santo, antes de ser convertida. Eu era crente, buscava, louvava, adorava, lia a palavra, já tinha lido a Bíblia mais de 2 vezes naquela época. E gostava, amava a palavra, amava estar na casa do Senhor, mas eu não era humilde para aprender. Naquela época eu não era humilde para aprender. Só quando eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a dar lugar ao Senhor. Eu achava que tudo que eu tinha aprendido estava certo, mas aquilo lá, o Senhor teve misericórdia de mim, eu busquei. Eu falei, Senhor, tudo que tiver de errado, tira de mim, tudo que tiver de errado, que eu não estou entendendo certo, venha me revela. Eu buscava, mesmo que às vezes eu não tenho humildade para aceitar outra pessoa. Às vezes eu falava pra pessoa, você não vai pro céu. Eu falava, cara, você não vai pro céu, porque você acha que só dando glória e adorando, eu achava que não precisava dar glória a Deus, eu achava que não precisava adorar a Deus, eu achava que era só guardar a palavra na letra, era só guardar os mandamentos, só a obra necessária, não precisava de mais nada. Eu louvava ali, mas vimos que passava uma mensagem para a igreja, não adorava, não prestava uma adoração direta a Deus, não dava glória a Deus, ficava em silêncio com a minha boca fechada na igreja. Hoje eu não gosto de ficar sem dar glória, sem adorar, sem buscar a presença de Deus. Amandai, soba, dagachai, abadai. Hoje o que eu perseguia, hoje é o que eu mais faço.
Deus tirou o leque dos meus olhos e me fez entender o que me faltava. E até hoje eu sei que ainda tenho que aprender mais. Estou estudando a palavra, estou estudando, estou meditando, estou buscando conhecimento cada vez mais, estou relendo. Fico maravilhada toda vez que o Espírito Santo traz algo ali novo na hora que eu estou lendo, no meu entendimento, renova a minha fé, renova o meu entendimento, me acrescenta o conhecimento, faz perceber coisas que eu ainda não percebia, e eu conheço mais a Deus. Quanto mais leio a palavra dele, mais eu conheço, mais eu entendo. E às vezes eu vejo uma coisa, quero pesquiso, hoje tem internet, tem Google, pesquisa a cultura, a história, eu pesquiso o significado da palavra, eu pesquiso o contexto daquele momento para entender. Tem pessoas que falam que Jesus foi um pecador que transgrediu a lei de Deus. Tem gente que fala, Jesus violou o sábado. Me desculpa, eu preguei numa administração numa igreja. Você quer defender algo que você acredita, mas não use mentira para defender. Não use mentira em verdades para defender. Porque Jesus, ele não violou o sábado do Senhor, ele violou o sábado dos judeus, dos fariseus. As regras preceitos de homens colocados sobre este dia. Essa é a verdade. A gente quer defender as coisas, mas quer usar a palavra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quer usar a palavra de forma distorcida. Nós pregamos a palavra, nós temos que estudar, nós temos que meditar, buscar, conferir. O Senhor Jesus disse que bem-aventurado é aquele que não vê em mim tropeço, que ele guardou os mandamentos do Pai. E a gente quer pregar a palavra de qualquer maneira, de qualquer jeito. A gente quer ensinar as pessoas de qualquer jeito, sem conferir uma coisa com a outra. Será que isso tem sentido sozinho aqui, não ler o contexto, para ir atrás, na frente, para ver por que Paulo disse aquilo era para que necessidade, para que tempo, o que Paulo queria falar ali. Estou falando das cartas que o próprio Pedro disse que Paulo falava de tal forma que muitos indoutos e inconstantes distorciam as escrituras, distorciam a palavra de Paulo para sua própria condenação, e hoje ainda continuam distorcendo. Se não sabe, fecha a boca, não fala. Se não sabe, se cala, não faz outros errarem. A verdade, ela nos liberta. Pode até doer para alguns. Eu sei que vem como um confronto quando algo vem e você fala, mas peraí, será que isso está certo? Aí você vai lá e confere. Eu já ouvi gente pregando algo que a pessoa pregou errado. Provavelmente estava deu um branco na hora, estava falando muito rápido, se enrolou. Isso pode acontecer. Mas às vezes quando a pessoa fala uma coisa ali, falou errado, ela tem que se corrigir, ou vir depois se corrigir, porque eu falei na hora rápida ali sem querer, mas eu vi que tinha errado. Ou quando a pessoa fala porque ela acredita mesmo naquilo, está falando algo errado que já aconteceu, deu ver. Eu pensando na minha Bíblia, eu tinha certeza, a pessoa está pregando algo errado. Como uma vez eu ouvi uma pessoa falando que Moisés, que tinha escrito nas tábuas de pedra os 10 mandamentos depois que ele quebrou as primeiras, mas não foi Moisés, mas ele fez as tábuas de pedra, a segunda, para que o próprio Deus escrevesse, mas foi Deus que escreveu. Então, às vezes, nós temos que tomar um cuidado, porque senão nós fazemos outras pessoas errar, pessoas ensinarem errado, falar errado, saem com o entendimento errado. A palavra de Deus, ela é muito